Havendo número legal, e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, Dr. Nelson Ferreira, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 10ª sessão ordinária, em 8 de março de 2007. Presidência dos senhores vereadores Ivan Moreira, presidente, pastora Márcia Teixeira, segundo vice-presidente, e S. Ferraz, segundo secretário. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores, professor Célio Luparelli, Jorge Felipe, Argemiro Pimentel, Chiquinho Brazão, Tereza Berger, Dr. Jairinho, Cristiane Brasil, Márcio Pacheco, Luiz Carlos Ramos, Dr. Nelson Ferreira, S. Ferraz, Lilian Sá, Nadinho de Rio das Pedras, Eliomar Coelho, Pedro Porfírio, Paulo Serri, Átila Nunes Neto, pastora Márcia Teixeira, Patrícia Amorim, Romualdo Boaventura, Cláudio Cavalcante, Renato Moura, João Cabral, Dr. Carlos Eduardo, Roberto Monteiro, Jerominho, Jorginho da SOS e Lucinha, 28, assuma a presidência a senhora vereadora pastora Márcia Teixeira, segunda vice-presidente, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador S. Ferraz. Encerra-se a sessão às 17 horas. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Dr. Carlos Eduardo, que dispõe 10 minutos. Som, por favor. Senhora vereadora, senhor vereador que preside os trabalhos de hoje, senhoras e senhores vereadores desta Casa de Lei, subo a essa tribuna mais uma vez para descrever o que encontramos na Policlínica do Jardim América, a Policlínica Jorge Najib Fará, uma policlínica administrada pelo governo municipal. Estivemos ontem em comitiva, juntamente com vários vereadores desta casa, vereadores Adilson Pires, Rubem Andrade e Eliomar, visitando essa unidade de saúde. Mas antes, senhor presidente, nos cabe aqui fazer algum adendo em relação a alguns indicadores de doença do Rio de Janeiro. Somos os campeões em doenças do coração. Hoje temos a maior mortalidade por infarto dos estados mais industrializados do Sudeste, Centro-Oeste e Sul. A taxa de mortalidade por infarto no Rio de Janeiro chega a incríveis 16%. De cada 100 pacientes que são atendidos num hospital público, 16 morrem. Hoje temos um dos maiores e mais graves indicadores de mortalidades pelo acidente vascular cerebral. 35% de pacientes com derrames morrem em nossos hospitais. A tuberculose assola o Rio de Janeiro. Temos o dobro de doentes e o dobro do número de mortos. Sem falar na mortalidade materna, um dos piores indicadores de justiça social. Um dos piores indicadores de justiça social. A Organização Mundial de Saúde recomenda até 20 mortes maternas por 100 mil nascidos vivos. O Rio de Janeiro tem quase 80 mortes maternas para cada 100 mil
nascidos vivos. Sem contar em nossas emergências superlotadas, 90% delas lotadas de pacientes ambulatoriais que deveriam ter o seu problema resolvido nas unidades básicas de saúde do município do Rio de Janeiro, nos postos de saúde. Na contramão desses indicadores gravíssimos de mortalidade por infarto, de mortalidade por derrame, de mortalidade materna, de mortalidade pela tuberculose, todas doenças que poderiam ser evitadas nos postos de saúde ao se combater a hipertensão arterial, ao se combater o diabetes e ao se efetuar vacinas. Na contramão desses dados, a Prefeitura literalmente abandonou a Policlínica do Jardim América. Uma obra que já se arrasta há 5 anos. Foi iniciada em 2002, estamos no ano de 2007 e não há nem previsão de entrega dessa obra. Uma policlínica que deveria atender 9.000 pessoas todos os meses. E hoje o seu atendimento não passa de 1.600. 1.600 consultas, quando poderia estar atendendo a 9.000 pessoas. Essa diferença de mais de 7.000 pessoas acaba migrando para as emergências, acaba sobrelotando as emergências que estão saturadas de pacientes ambulatoriais que poderiam ser muito bem atendidos, repito, nos postos de saúde de nossa cidade. Sem contar, senhor presidente, a carência de recursos humanos. Encontramos apenas um clínico geral e 2 pediatras para atender a uma população, na sua maior parte, formada por crianças, mulheres e idosos. Apenas 2 médicos ginecologistas. Dentro de uma população envelhecida, dentro de uma população que precisa de mamografia, que precisa de densitometria, que precisa de exame preventivo ginecológico, que precisa de orientação às gestantes. 2 ginecologistas obstetras apenas para dar conta de 5 bairros: Jardim América, Vista Alegre, não tendo aonde hospitais de emergência. São atendidas critério de abandonado pelo poder público municipal. Uma obra que se arrasta há 5 anos e que não há prazo sequer de entrega. Então, senhor presidente, faço aqui a minha denúncia. Estaremos efetuando um relatório circunstanciado com vídeos e fotografias assinados não só por mim, tenho certeza que pelos vereadores que estiveram visitando essa unidade no dia de ontem. E estaremos, sim, solicitando ao senhor secretário municipal de saúde que venha a esta casa para dar esclarecimentos aos vereadores, que são os representantes legais da população e que exercem o controle externo da municipalidade. Nós queremos saber do senhor secretário de saúde qual é a previsão de entrega da Policlínica do Jardim América. E quanto tempo mais crianças, mulheres e idosos irão sofrer em verdadeiras vias crucis para buscar um atendimento digno, já que lá, hoje, não há atendimento humano. Lá as pessoas são atendidas em canteiros de obras. Lá, mulheres, crianças e idosos estão adoecendo e morrendo por falta de uma saúde pública decente e digna. Muito obrigado, senhor presidente. Era o que eu tinha a dizer. O próximo orador inscrito é o senhor vereador S. Ferraz. Senhor presidente, senhores vereadores, falar em saúde, depois que o novo vereador Carlos falou, é complicado, porque a gente tem visto o estrago em que essa sociedade
não só do Rio de Janeiro, como do Estado, têm penado para conseguir um atendimento. É muito difícil. Mas a gente não consegue também deixar de assistir a demagogia de políticos que aproveitam na hora da crise, na hora do desespero da população, para poderem aparecer. Será que a população está gostando de assistir tudo isso que nós temos visto pela televisão? O governador resolve ser um goleiro. O presidente da República resolve tirar o seu sapato, que devia servir de chuteira, e a sua meia, regaça a sua calça e vai bater pênalti. Eu tenho a impressão que ele viu aquele jogo Flamengo e Vasco, e o Vasco perdeu 2 pênaltis. E ele achava que ele poderia ser contratado pelo Eurico Miranda. E eu pergunto, cadê o presidente da UNE? O nosso prefeito de Nova Iguaçu, grande Lindenberg, o homem que comandou os estudantes, revolução, a UNE no peito, não dá professores para dar aula nas escolas lá em Nova Iguaçu. É preciso que uma pessoa lá de Niterói vai custear o estudo de uma criança, porque o município de Nova Iguaçu não tem capacidade de botar a sua educação em ordem. O Estado hoje, o segundo grau do Estado, 68% está no abandono, é o pior Estado. Aí a gente pensa assim, nós vamos acabar com a violência? Não vamos acabar com a violência. Por que não vamos acabar com a violência? Até porque os garotos de 14 a 17 anos não têm como estudar. Aí eles ficam na rua, ou roubando celular, ou tomando uma bolsa de uma criança. Uma parte, meu nobre vereador. E é aí que entra o problema da gente ver os homens que estão mandando na segurança, começam a aparecer com a infelicidade dos outros, com o desespero das outras famílias, aparece a televisão beijando a mãe de uma das vítimas, ela toda suada, e o secretário de segurança do Rio de Janeiro vai lá, se abaixa, beija ela toda, fez tudo que tinha direito de fazer, para a televisão estava ali, os jornais estavam ali, mas pede uma audiência, manda ela pedir uma audiência hoje a ele, para ver se ele atende ela. Não conhece, conheceu lá na missa da Candelária, porque estava lá a presença da imprensa. Eu não sei se eles querem imitar o César Maia, que a novidade do César Maia agora, que todos os estagiários da rede pública de saúde têm que pagar R$50 para estagiar. Qual o município teria que pagar? As faculdades todas tiraram os seus estagiários da saúde do município. Eu não sei se ele está pensando que ele é empresário, é tanta obra, é tanto dinheiro que está entrando, que eu acho que ele já está pensando que ele é empresário, né? E aí já quer cobrar. Ou será que está pensando que é banqueiro, quer cobrar os R$50? São os absurdos que a gente tem visto aí. O nosso governador está preocupado com meia dúzia de cabelo dele caiu, já foi na dermatologista, já indicaram para ele um shampoo, vai passar um creme para ver se para de cair o cabelo. E a população, e os postos de saúde que abrem todos eles. Uma parte, vereador. Vou dar a parte, minha vereadora. Então eu fico vendo que na realidade os governantes estão preocupados mesmo com eles, com o aparecimento deles em todos os momentos
aonde esteja a imprensa para eles poderem aparecer. O governador saiu daqui para aprender repercussão lá em Belo Horizonte. Se ele tivesse ido lá no meu centro esportivo, ele também podia bater um tamborim lá, ou ele escolhesse um outro instrumento. Saiu daqui, vai para Belo Horizonte, tocar bumbo. E o povo, onde fica? E os hospitais? E a educação? Só promessa de campanha. Eles querem imitar o César Maia, que tem muito mais estratégia política do que eles, que entrava na farmácia e pedia uma bisnaga, ou entrava na farmácia para tomar uma cerveja. E eles hoje estão querendo imitar o César Maia. Daqui a pouco só falta eles botar o casaco do César, com esse verão de 40 graus, meter uma gravata e ficar no sol o dia todo para ver se eles aparecem. Vou permitir a palavra à nobre vereadora Lucinha. Eu queria agradecer a gentileza do nobre companheiro S. Ferraz e, ao mesmo tempo, fazer aqui uma denúncia que, no meu entendimento, é uma denúncia muito grave. Uma escola em Campo Grande, um prédio particular, que foi alugado pelo governo do Estado, no governo passado, e tinha uma dívida acumulada de um valor que chega aproximadamente a 3 milhões. O nome da escola é Escola Irineu José Ferreira. Fica no centro de Campo Grande, nobre vereador Ferraz. A escola está fechada, porque o governo do Estado não pagou a dívida com um proprietário, já que o imóvel era alugado. Então, nós temos hoje, na área de Campo Grande, 1.300 adolescentes que estão sem ter onde estudar. Aí eu pergunto ao nobre vereador Ferraz, e o dinheiro do pênalti que o Sérgio Cabral engoliu do Lula? Esse dinheiro não poderia ser investido na educação? Porque quando se fala de esporte, se fala de jovem. Jovem, para praticar esporte, tem que estar dentro da sala de aula, tem que estar estudando. Então é uma vergonha, viu, nobre vereador Ferraz? 1.300 jovens estão sem estudar na área de Campo Grande, porque simplesmente o governo do Estado não pagou. E queria colaborar com as suas ideias em relação ao governador Sérgio Cabral, dos cabelos, né? Ele está fazendo tratamento para os cabelos crescerem novamente, mas eu acho que ele vai ficar careca. Com a questão do lixão, ele vai ficar careca. Se ele continuar nessa linha de achar que tem que atender a reivindicação do César Maia de colocar o lixão em paciência, ele vai ficar careca, porque a população da Zona Oeste vai acampar de frente ao Palácio Laranjeira para exigir do governador que ele cumpra aquilo que ele falou na campanha, que a Zona Oeste não seria depósito de lixo, que a Zona Oeste iria gerar emprego, ele ia alocar recursos na Zona Oeste para infraestrutura e trazer empresas, mas que a Zona Oeste não seria depósito de lixo. E agora, fiquei sabendo que o governador vai ficar careca, porque ele falou uma coisa na eleição, agora está voltando atrás. Então, eu queria dizer ao nobre vereador S. Ferraz que eu concordo com o seu pensamento. Tem muito dinheiro, Ferraz, só que não é investido onde tem que ser investido. Se querem resolver o problema da segurança, tem que investir na educação hoje, e pesado. Investir na educação a longo prazo, porque senão vai ficar a Secretaria de Segurança, a Polícia Civil e Militar enxugando gelo. Porque é brincadeira, é enxugar gelo, porque não resolve o problema. Muito obrigado pela parte, nobre vereador. Eu, concluindo, dizer ao governador Sérgio Cabral, o acolhedor dos idosos, que eu agora não vou dizer o nome do instituto, mas é um instituto que o governo federal, junto com o Estado, tem para abrigar 2.150 idosos. E hoje tem 300, não chega a 300 idosos nesse instituto, no qual lá se instalou, porque é um prédio muito grande, se instalou lá a Guarda Municipal, se instalou a SEDAI, e a diretora fez uma portaria, falando o seguinte na portaria: o idoso que tiver dinheiro vai ajudar a instituição. Vocês precisam ver a fábula do dinheiro que essa instituição recebe
para ter os idosos no estado em que se encontram. Eu gostaria de ver hoje, como governador, como a maior autoridade desse estado, ir lá fazer o mesmo que ele fez com aquelas casas de idosos de repouso lá em Jacarepaguá, uma Genoveva, ir lá fechar. Mas não é só fechar, é levar a solução, demitir aqueles que não estão fazendo nada, estão lá somente para roubar aquilo que os idosos têm direito. E ninguém toma uma providência, senhor presidente. Ninguém fala nada. E a sociedade está aí. E o Sérgio Cabral, como diz a vereadora, e como eu falei ainda há pouco, se preocupando com a careca dele. O povo já está careca de ouvir essas conversas fiadas de político na hora da eleição. Quem está careca não é o governador. Quem está careca é a população, cansada de ouvir essa baboseira e essas promessas que tanto eles fazem nos horários políticos. É os postos de saúde abertos 24 horas. Eu acho que ele não conseguiu nem ver um posto de saúde ainda do estado. O secretário de saúde vai à televisão, dá cada desculpas de brincadeira. Parece que está brincando. E a população fica aí à mercê de não ter mais como agir. E ainda tem um detalhe pior ainda. O Supremo Tribunal Federal proibiu que os juízes das primeiras instâncias não podem mais fazer os mandatos de segurança, exigindo que o governo do estado ou o governo do municipal seja obrigado a comprar aqueles remédios mais caros e que o SUS também não tem na listagem deles. Agora, um paciente de hepatite C, um transplantado, como vai cuidar? Vai morrer. Porque até chegar, ser julgado no Supremo Tribunal Federal, para pedir um mandado, para você obrigar o município ou o estado a colocar esse remédio na mão do paciente, já morreu. É assim que eles querem diminuir a população. Eles mesmos condenando à morte aquele que precisa da saúde, tanto no estado do Rio de Janeiro, como no Brasil afora. Porque no Brasil afora tem doentes com todos esses tipos de doença. Infelizmente, a gente tem visto o Supremo Tribunal só agir contra aqueles que mais precisam nesse país. Porque prender mesmo, eu ainda não vi eles prender ninguém. E olha que tinha que ter um presídio novo para prender todos aqueles que estão acusados como roubo, como corrupção, como tudo que eles têm direito de fazer. Então, eu acho que a população da cidade do Rio de Janeiro está careca, mas é de ver o que faz a política desse estado, as promessas que fazem esses governadores. Muito obrigado. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores oradores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador
Pedro Porfírio. Senhor presidente, vereador Sebastião Ferraz, senhoras e senhores vereadores presentes. Eu tinha decidido não trazer aqui a esta casa a novela que me envolveu e que me custou 27 dias fora desta casa. Mas alguns vereadores me perguntam, como foi o caso da vereadora Lília Assar, se eu assinei uma carta de renúncia ao mandato de vereador e se aquele que postula o lugar que é meu de direito estaria agindo corretamente. Eu até respondo a cada um especial, mas essa semana eu tive acesso à inicial do tal mandado de segurança que foi rejeitado na 6ª Vara da Fazenda Pública e que foi concedido por um juiz de plantão, por um desembargador de plantão no dia 1º de fevereiro. E fiquei revoltado, senhoras e senhores vereadores. Revoltado porque essa inicial que está aqui em meu poder, ela tem na sua abertura um documento falso. Ela tem na sua abertura uma falsa carta. Ela diz aqui, uma falsa carta, tem uma declaração que se assina no partido, em alguns partidos de fidelidade ao partido, e diz assim: carta expressa de renúncia do senhor Pedro Porfírio, o ex-primeiro suplente do PDT ao mandato de vereador da cidade do Rio de Janeiro. Depois eu fiquei vendo a inicial e outra informação falsa, aqui de respeito à decisão do juiz da 2ª Zona Eleitoral, que foi consultado. Esse juiz foi consultado em julho de 2005 e deu um despacho para não deixar dúvida, um despacho em que declarava claramente que não havia condição nenhuma de alterar a ordem de suplência. E, no entanto, na inicial que foi apresentada perante os juízes, o postulante apresentou como se essa decisão tivesse sido favorável a ele. A decisão do juiz é muito tranquila, diz: o pleito não pode ser atendido, uma vez que a ordem de suplência é definida por critérios técnicos estabelecidos na lei e pelo Tribunal Superior Eleitoral. E mais, consequentemente, sobrevindo a necessidade de preenchimento das vagas de vereador atribuídas ao partido político ou respectiva coligação, caberá à Câmara de Vereadores convocar o primeiro candidato na ordem de suplência, e uma vez manifestada a sua renúncia, aí sim, proceder à convocação do segundo na referida ordem. E não há o que discutir. Ele usou o fato de que eu me desfiliei do PDT em maio de 2005, usou um documento que é preenchido por todos os candidatos no PDT e em alguns partidos, e esses documentos que são preenchidos lá, eles são para efeito interno. Tanto que quando o vereador Rubens Andrade, o vereador Mário Del Rey deixaram o PDT, eles não foram objeto de nenhum processo de cassação de mandato. Eles foram objeto de um processo de ordem pecuniária, pelo qual estão respondendo. E o que mais me revolta, o que mostra o nível dessa violência que se tenta perpetrar contra o meu mandato,
é que o pretendente à minha vaga também saiu do PDT. E também assinou, como está aqui em meu poder, o papel em que declara que o mandato pertence ao partido. E depois saiu do PDT e foi se filiar ao PHS, a outro partido, e só não se candidatou, porque como não deu baixa do PDT, ficou em dupla militância. Eu tenho em meu poder o documento do dia 22 de setembro, no qual esse segundo suplente requer a desfiliação do PHS. Agora, no dia 22 de setembro de 2006, ele sai do PHS e comunica também ao excelentíssimo juiz presidente da 16ª Zona Eleitoral, que estava se desfiliando do PHS e voltando para o PDT. Na inicial que ele apresentou e que serviu para me privar de 27 dias de mandato, ele simplesmente aparece como se nunca tivesse saído do partido, como se tivesse tudo certinho na vida dele, e eu fosse o que tivesse renunciado no ato de ter saído do partido. A situação ficou a um ponto tal, é bom que se fique claro, que quando eu fui privado por uma liminar obtida à noite por um juiz de plantão, por um desembargador de plantão, no dia seguinte eu recebi a solidariedade da direção do PDT. Recebi a solidariedade do presidente do diretório municipal, o deputado Brizola Neto, que pediu aqui à Câmara e obteve, no dia 21 de janeiro, o arquivamento de um processo interno que corria na Câmara também, por iniciativa dele, um processo também eivado de falsidades, porque na capa do processo aparecia como interessado o PDT, e o PDT não tinha nada a ver com isso. E nesse evento, quando eu fui caçado, uma porção de ladrões, mensaleiros, sanguessugas, está aí na Câmara, e eu, um homem de bem, fui caçado arbitrariamente, o PDT se colocou à disposição, o doutor Siqueira Castro, que foi chefe da Casa Civil do governador Brizola, colocou seu escritório à disposição, o PDT entrou no processo através da advogada Mária Hoffman, como assistente, e a Câmara Municipal, por obrigação do ofício, também entrou na minha defesa porque me deu posse. E na inicial que o seu segundo suplente apresentou, ele chega a aludir como se tivesse havido um complô entre eu e o presidente da Câmara para que eu assumisse um mandato que não me pertencia. Eu estou falando isso porque até notícias aqui na chamada Rádio Corredor, que eu tinha vendido meu mandato por R$1 milhão, e aí eu não sei a quem atribuir, eu não estou atribuindo a ninguém, mas todo mundo sabe que se falou R$500 mil, R$1 milhão, que estava sendo negociado o meu mandato, foi espalhado aqui na Câmara. Contra a dignidade de um homem que resistiu a vida inteira a todo tipo de violência, a violência da ditadura, a violência dos patrões quando trabalhando em algumas empresas jornalísticas, a violência da polícia, a todo tipo de violência. Contra tudo isso, a sacar até a possibilidade de que eu tivesse vendido o meu mandato. Eu hoje trago esse desabafo para esta casa, porque ontem a juíza titular a juíza da 6ª Vara da Fazenda Pública, doutora Vanessa Cavalieri, negou formalmente a liminar que tinha sido conseguido posteriormente, indevidamente, pelo desembargador de plantão naquela noite. É claro que a matéria deve ir para a segunda instância, mas ela irá para a segunda instância para uma Câmara que é preventa. Para uma Câmara já não dá mais para ir para juiz de plantão.
da noite. Essa deve ir, se houver o recurso, para a 20ª Câmara Civil, que foi quem me devolveu o mandato, tornando sem efeito a liminar dada pelo juiz de plantão. Tornando sem efeito significa que o meu mandato foi restabelecido a partir de 1º de fevereiro, e que tudo que se fez nesse período, a revelia do meu mandato, não tem efeito legal. E o presidente da Câmara, vereador Ivan Moreira, a mesa diretora, com a assessoria da Procuradoria, cumpriu ipsilítere. Cumpriu exatamente a decisão do desembargador Camilo Ribeiro Rolieri a respeito, e que certamente também irá ser foi objeto já de agravo de instrumento, e irá ao colegiado também. E é possível, eu espero que o colegiado tenha isso, tem em mãos o seguinte: a questão da liminar é a questão da informação de um lado só. É preciso que os homens do direito reflitam sobre liminar. Eu chego e digo que o vereador Stepano Arcesian me fez um mal, e apresento qualquer coisa que me ofendeu e, portanto, me faz merecedor de um reparo judicial. A liminar, ela é dada pela minha versão unilateral. Ela não é dada pela oitiva da outra parte. E o artigo 5º da Constituição Federal, no seu inciso 55, assegura o direito ao contraditório em qualquer processo, seja judiciário ou administrativo. Mas a liminar, em nome dos princípios, que vem do latim periculi more, que é o perigo da demora, e fumus boniore, que é a fumaça do bom direito, em nome disso, acaba precipitando decisões, mesmo quando essas decisões afetam o direito líquido e certo de terceiro. Foi o que aconteceu. Aqui está uma inicial dizendo: carta de renúncia expressa, carta que eu nunca fiz, carta que eu nunca assinei, carta que o próprio Partido Democrático Trabalhista diz que não existe, até porque, de acordo com a resolução 0198 do partido, o documento, tanto que eu assinei, como que o meu suplente assinou, ele tem que ser com firma reconhecida e tem que ter 2 testemunhas. E não aconteceu nada disso. Se pegarem o primeiro documento apresentado na segunda vara da segunda zona eleitoral, o tal documento é não tem o meu nome e não tem data, a não ser 2004. Se pegarem um documento apresentado aqui na Câmara, já tem o meu nome e já tem uma data de 2004. E se pegarem e verem o papel timbrado do PDT, vão ver que são diferentes a logomarca dos dois. Um é mais escuro e o outro é mais claro. Então é muito estranho que o mandato popular, no caso eu represento aqui 13.924 votos, mais até do que alguns vereadores que foram eleitos em função do desempenho de suas legendas. Se pegarem esse mandato popular e por uma liminar de plantão cassar esse mandato, a independência entre os poderes está comprometida. Todos viram a novela que foi os 2 anos recentes de Brasília, CPI dos Correios, CPI do Mensalão, CPI do Sanguessuga, televisão, imprensa, e foram 4 ou 5 pessoas cassadas, para não dizer que não caçaram nenhuma. Já um vereador contra quem jamais alguém poderá levantar a mão contra a sua honra, dignidade
eu estive nessa casa durante 3 legislaturas, pode passar pelo sofrimento que eu passei. Eu mandei aqui para 9 vereadores um dossiê, infelizmente, aliás, por coincidência, quando chegou na mão dos vereadores, chegou também a minha liminar de volta, quer dizer, a derrubada da liminar. E eu esperava que esses vereadores lessem e refletissem. Por quê? Como disse um certo pastor alemão, durante o nazismo, hoje eles pegam os comunistas, amanhã pegam os judeus, amanhã pegam, e depois pegaram a mim também. Então, todos aqui estão expostos a tipo de violência. De repente, uma denúncia de Ministério Público que vai, requer o liminar contra um mandato de um vereador, e um desembargador de plantão pode cassar o mandato desse vereador, pode arrancá-lo da Câmara, pode subtrair da sua função. Isso é pior do que eu passei na ditadura militar, quando eu fui preso, torturado, encarcerado na Ilha Grande, na Ilha das Cobras, na Ilha das Flores. Era uma situação de exceção, era um regime autoritário. Eu sei que outros passaram por situação pior, outros foram assassinados na tortura. Eu fui torturado 16 dias, mas sobrevivi. Então, o que eu passei nesses 27 dias, com meus 63 anos de idade, domingo eu faço 64 anos de idade, de uma história de lutas pela democracia, pelo direito e pela liberdade, foi um sofrimento sem precedente na minha vida. Eu e a minha família não entendíamos por quê. Um desembargador podia aceitar um argumento unilateral. E o pior é que a liminar dele foi cassada, não porque pelo mérito, é porque ele extrapolou o Código do Processo Civil, os artigos, porque era requerida um agravo de instrumento, porque a juíza Vanessa Cavalieri tinha decidido que era incompetente, e o agravo de instrumento era para decidir se ela era ou não competente. É o artigo, se eu não me engano, 456 do CPC. E o desembargador foi mais além, inclusive com informações erradas, determinou a cassação do meu mandato. A luta vai continuar, mas hoje, enquanto eu tiver tribuna, e eu sou jornalista, tenho minha tribuna também no jornal, eu vou denunciar, porque essa é uma mancha, enquanto que a justiça faz tantas coisas boas, como foi agora a decisão sobre a nossa lei dos homossexuais, a justiça, de repente, a justiça tem 909 magistrados, 170 são desembargadores, os demais são juízes de primeira instância. Então, eu quero deixar para os senhores o seguinte: o poder legislativo não pode ser enxovalhado. Aquele que entrar no nosso partido, no PDT, haverá comissão de ética, sim, para quem fez isso. Mas na própria Câmara, aquele que fizer uma coisa dessa natureza, passando por uma decisão da Câmara, que foi precedida de consulta ao TRE, tem que ser visto como alguém que tem desprezo pelo poder legislativo e ambição demasiada pelo cargo que ocupar. Muito obrigado pela atenção do senhor e peço desculpa ao vereador Wilson Leite Passos, peço desculpa ao vereador Romualdo Boaventura, que me pediram o tempo, mas eu não poderia abrir mão, tá certo? Muito obrigado a vocês. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa ao segundo prolongamento. A mesa dará ciência às proposições recebidas. Requerimento número 1829/207. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão da medalha de mérito Pedro Ernesto ao Dr. Ali Diaby, embaixador da República Árabe da Síria. Não tendo vereador
Todos os vereadores que aprovam, permaneça como estão, está aprovado o requerimento. Requerimento 1832/2007, vereador João Cabral. Requer a mesa diretora na forma regimental que seja concedida a medalha Pedro Ernesto à excelentíssima senhora Márcia Simões de Matos, coordenadora da 4ª Coordenadoria Geral de Educação da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Não tendo nenhum vereadores que se pronunciam, está aprovado o requerimento. Requerimento 1833/2007, requer a mesa diretora na forma regimental seja concedida a medalha Pedro Ernesto ao engenheiro Davi Gorodavitz. Se não havendo manifestação, todos os vereadores aprovam, está aprovado o requerimento. Requerimento 1834/2007. Requer a mesa diretora, nos termos regimentais, seja concedida a medalha Pedro Ernesto Esportiva Pan-Americano, o velejador Daniel Adler, pelos relevantes serviços prestados à população carioca com as suas atuações que elevaram o nome da cidade do Rio de Janeiro no cenário esportivo internacional. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1840/2007. Requer a mesa diretora na forma regimental e a concessão de conjunto de medalha Pedro Ernesto ao dramaturgo Manuel Carlos Gonçalves de Almeida. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1841/2007. Requero a mesa diretora na forma regimental e a concessão do conjunto de medalha de Pedro Ernesto ao advogado Alexandre dos Santos Vider, por relevante serviço prestado em prol da justiça e da democracia em nossa cidade. Autor vereador Pedro Porfírio. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1843/2007. Requer a mesa diretora na forma regimental seja cancelado o constante do requerimento 714/2005 da resolução 5477/2005. Os vereadores que aprovam, que não permanecer como estão. Aprovado. Requerimento 1848/2007. Requer a mesa diretora em forma regimental o cancelamento do requerimento número 1818/2007, publicado no Diário da Câmara Municipal em 2 de março de 2007. Vereador Aspásio Camargo. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1851/2007. Requer a mesa diretora na forma regimental seja concedida a medalha Pedro Ernesto Esportiva Pan-Americana ao atleta, atual técnico do América Futebol Clube, Ailton dos Santos Ferraz, por suas contribuições para o desenvolvimento do esporte na cidade do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, queiram permanecer como estão. Aprovado. Requerimento 1854/2007. Requer a mesa diretora na forma regimental a concessão de medalha Mérito Esportivo Pan-Americano. O excelentíssimo senhor Ricardo Lízer Gonçalves, secretário-geral do Comitê de Gestão de Ações Governamentais dos Jogos Pan-Americanos de 2007.
Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1855/2007. Requer à mesa diretora, na forma regimental, a concessão da medalha de mérito esportivo pan-americano ao excelentíssimo senhor Ney Wilson Pereira da Silva, técnico da Seleção Brasileira de Judô. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1845/2007. Requer à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do plenário Teotônio Vilela, no dia 21 de março de 2007, às 18h30, para a realização do ato contra o racismo. Vereador Eliomar Coelho. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1845/2007. Requer à mesa diretora, na forma regimental, que seja cedido o plenário Teotônio Vilela no dia 4 de abril de 2007, às 10h30, para a entrega de conjunto de medalha de mérito esportivo pan-americano ao atleta Delmo Fernando Batista Nunes. Vereador Nadinho, do Rio das Pedras. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1844/2007. Requer à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do plenário Teotônio Vilela no dia 3/5/2007, às 10h, às 13h, para a realização de uma solenidade de entrega de título de cidadão honorários ao senhor Franco Urani. Autora, vereadora Andréia Gouveia Vieira. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1740/2007. Requeiro a nobre mesa diretora, na forma regimental, que seja reservado o plenário Teotônio Vilela para o dia 8 de maio de 2007, às 10h, para a entrega de moções ao líder comunitário Rosenberg Alves do Nascimento. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a pauta do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Presidência tem a honra e a satisfação em anunciar a ilustre presença do deputado estadual Fernando Guzmão. Uma salva de palmas para o nosso companheiro e amigo Fernando Guzmão. Cadê? Pela ordem, então, o Wilson e então, o Romualdo. Né? Deixa eu só. O Wilson deve falar. Pela ordem, vereador Wilson Leite Pazos. Senhor presidente, senhores vereadores, o prefeito desta cidade, César Maia, acaba de tomar uma iniciativa que só pode depor contra a sua pessoa, contra a sua inteligência, contra os seus auxiliares diretos e contra os seus propósitos de servir à sociedade. Acaba de assinar um decreto, ou vai assiná-lo, obrigando as novas edificações a não terem marquises e também, em alguns casos, sejam desfeitas marquises já existentes. Ora, trata-se de um absurdo incomensurável, porque as marquises foram exatamente estabelecidas e eram obrigatórias para proteger os cidadãos de acidentes muitas vezes fatais, como ocorreu recentemente, para impedir que os cidadãos fossem vítimas de objetos que pudessem causar danos à sua vida e também
para possibilitar que as pessoas se abrigassem de intempéries, da chuva, do sol, etc. Para isso foram criadas as marquises e eram obrigatórias por uma questão de bom senso. No entanto, o prefeito César Maia, regredindo no tempo, quer expor todos os cidadãos a acidentes de toda espécie, desprotegidos nos locais, nos edifícios onde não existirem marquises. Ora, senhor presidente, bastava o prefeito cumprir o que não faz. A lei número 966 de 1987, de minha autoria, que obriga a vistoria bianualmente de todos os prédios com mais de 3 andares na cidade, por via do Corpo de Bombeiros, em convênio com a Prefeitura, para evitar-se que prédios que oferecessem, de qualquer forma, risco à segurança do cidadão, continuassem oferecendo esse risco. De acordo com esta lei de minha autoria, a lei número 966, de 87, os edifícios da cidade do Rio de Janeiro, com mais de 3 andares, são obrigados a não somente fazer essa vistoria, exigir essa vistoria por via do Corpo de Bombeiros em convênio com a Prefeitura, mas também são obrigados a fixar na portaria o certificado de vistoria assim realizado. Se isso houvesse ocorrido sistematicamente, conforme a lei determina, não teria havido o acidente de algumas semanas atrás. No entanto, o excelentíssimo senhor prefeito pretende muito pior do que não cumprir a lei. Pretende expor os cidadãos a acidentes que possam causar a sua morte por falta de proteção fornecida pelas marquises. Lembro que se o prefeito agir assim, e desde já, depois desse acidente, pelo não cumprimento, em razão do não cumprimento dessa lei, ele pode ser processado pelas vítimas ou pelas pessoas que respondam pelas vítimas, pode ser processado por homicídio culposo. Pode ser processado por homicídio culposo porque estabeleceu condições na cidade que possibilitem os danos aos cidadãos e até a morte por via de acidentes desta ordem. Ele possibilita acidentes fatais, não cumprindo a lei, que exige a vistoria bianual de todos os prédios com mais de 3 andares. Além disso, Sua Excelência incorre em crime de responsabilidade, porque descumpre lei. E o regimento interno, assim como a Constituição Federal, no âmbito federal, estabelece que o não cumprimento de lei é motivo para o pedido de impeachment por crime de responsabilidade. Assim, o prefeito César Maia está em curso, possivelmente, em duas punições. Ser processado por qualquer cidadão que seja parte legítima por homicídio culposo, no caso da morte da pessoa que foi vítima da marquise que derruiu, ou no caso de qualquer outro acidente fatal, ele poderá ser processado pessoalmente por homicídio culposo. Além disso, repito, pode responder por crime de responsabilidade, conforme a lei orgânica, em razão do descumprimento de lei vigente, que ele conhece muito bem, sobre a qual já foi avisado inúmeras vezes e advertido no que se refere ao seu descumprimento, mas que faz questão de não cumprir, deixando, portanto, todos os cidadãos, todos nós, à mercê de acidentes fatais pelo descumprimento da lei.
No caso, portanto, ele também pode sofrer um processo por crime de responsabilidade, pelo fato de descumprir lei, conforme está estabelecido na lei orgânica. Além, como já disse, de ser processado individualmente por homicídio culposo por parte das vítimas ou das pessoas que legitimamente possam falar pelas vítimas de acidentes fatais resultantes do não cumprimento da lei de minha autoria, que obriga todos os prédios com mais de 3 andares a fazerem bianualmente vistoria das condições de segurança desses prédios. Era isso, senhor presidente, o que no momento queria dizer, embora tenha outros assuntos a abordar, sobre leis que não são cumpridas pelo prefeito sistematicamente. Pelo visto, desinteressado está de proteger os cidadãos e de defender os interesses superiores da sociedade na cidade do Rio de Janeiro. Pela ordem, vereador Romualdo Boaventura. Senhor presidente, senhores vereadores, presentes ao plenário Teotônio Vilela, a minha questão de ordem, presidente, estivemos agora lá na sala da presidência, na qual o senhor recebeu com toda a galhardia, com toda a sua gentileza e fidalguia, como presidente da Câmara Municipal dos Vereadores, é a presença aqui do senhor Lúcio Cruz, presidente da Unicompol, do senhor Jorge Mendes, vice-presidente da mesma entidade, Franklin Bartolo, diretor administrativo, e do comissário Arthur Melo. São comissários de polícia, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que recentemente eles conquistaram, através de legislação estadual, o retorno a essa condição de comissários de polícia, depois de um período em que houve uma equiparação injusta dentro da Polícia Civil, por uma luta desses senhores inspetores e agentes de cartório, oficiais de cartório, uma luta deles justa, conquistaram através da Lei Estadual 4368 de 2004, alçarem a condição de comissários de Polícia Civil. No que nós tivemos presente na solenidade de uma das turmas, da formatura de uma das turmas, e nós vemos com muito bons olhos, porque são profissionais de longa data, né? São profissionais com bastante tempo na instituição Polícia Civil, e nós hoje, na situação em que estamos, na cidade do Rio de Janeiro, com os problemas todos que seria chover no molhado falarmos aqui com relação à segurança pública da nossa cidade e do nosso estado. Quando vermos serem reconhecidos profissionais que ainda muito têm a contribuir com a segurança pública na nossa cidade, com sua experiência, com o seu larga experiência de vida na Polícia Civil, nós nos vemos bastante satisfeitos com esse reconhecimento e, através da nossa palavra, através da presidência da Câmara e certamente da Câmara dos Vereadores, nós desejamos aos senhores comissários de polícia uma atuação que nos ajudem, que ajudem a sociedade, tenho certeza que farão, que fizeram isso a vida toda dentro da Polícia Civil, que ajudem essa cidade e esse estado a saírem da situação de segurança pública em que nós estamos. E com a experiência de vocês, certamente, muito contribuirá para agilizar os inquéritos policiais, que nós chegamos a um fim, cheguemos à condenação daqueles que têm que ser condenados, não é? E, na verdade, a absolvição de quem não pratica os ilícitos. Então, nós damos as boas-vindas aos senhores aqui na casa no dia de hoje, parabenizamos pela luta de vocês e queremos, com certeza, auguramos que os senhores tenham um bom desempenho nessa missão e que nos ajudem muito nessa questão da segurança pública. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença. Obrigado, senhor presidente. Salva de palmas para os nossos convidados. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única em votação. Veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 49/2005, autoria do vereador Dionísio Lins, que cria o Carnaval fora de época no calendário turístico da cidade do Rio de Janeiro durante o mês de julho de cada ano. A matéria está em votação.
terminais liberados. Deixa o Luiz Carlos. Já votou. A presidência vai encerrar a votação votando não 19, sim 11. O veto é mantido e o projeto segue ao arquivo. Em tramitação especial em regime de urgência, em discussão única. Veto total oposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 558/2005, de autoria do senhor vereador Chiquinho Brazão, que proíbe as instalações de equipamento estáticos de radar inativos no município do Rio de Janeiro e dá outras providências. Não havendo orador inscrito, encerrada a discussão, em votação. Para encaminhar, o vereador Pedro Porfírio. Senhor presidente, senhores vereadores, pela delegação da liderança do PDT, eu gostaria de encaminhar, em defesa do projeto do vereador Chiquinho Brazão, encaminhar em defesa da população da cidade do Rio de Janeiro contra esse mecanismo que atormenta a vida do motorista, do automobilista, e não oferece nenhuma segurança para a população. Porque ele é colocado em áreas pontuais, naquelas áreas pontuais a gente sabe que ele está, e ele acaba servindo para atingir apenas pessoas ou descuidadas, ou então em função do fato de que nem sempre esse aparelho está devidamente calibrado. Eu sei de uma situação, eu passo todo dia por um pardal na estrada do Capão, ali em Jacarepaguá. É um pardal de 40 quilômetros, é um pardal que obriga a redução da velocidade a qualquer dia da hora ou da noite. Não há nenhum tipo de exceção e as pessoas ficam expostas a assaltos, a tudo por causa desse pardal. No momento em que se fala em medidas de combate à violência, a existência desses pardais é um contrassenso. Eles são verdadeiros aliados dos bandidos, principalmente na Zona Oeste, na área de Santa Cruz, onde é grande o número de pardais de 40 quilômetros. Portanto, eu quero dizer que esta casa deveria dar uma resposta consciente, mantendo o projeto. Aliás, a bem da verdade, tanto o vereador Chiquinho Brazão como seu irmão, deputado Domingos Brazão, tem, desde que exerceram o mandato, levantado essa questão.
e levantado com competência, levantado com determinação. Por isso, em nome da bancada do PDT, gostaria de anunciar que nós votaremos contra o veto e que, ao mesmo tempo, queremos nos congratular com a iniciativa do vereador Chiquinho Brazão. Não havendo nenhum vereador para fazer o encaminhamento, a votação já está liberada. Vamos encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votando sim, nenhum vereador. Votando não, 27 vereadores. O projeto é rejeitado e o projeto segue a promulgação. Para a comunicação de liderança, o nobre vereador Eliomar Coelho. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Sebastião Ferraz. Senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. A comunicação de liderança que eu faço vai no sentido de dirigir aos meus pares nesta casa que nós, como legisladores da cidade do Rio de Janeiro, não podemos de forma alguma ficarmos calados diante dos absurdos praticados pelo prefeito desta cidade, o senhor César Maia, o alcaide. Hoje nos jornais tem a notícia de que o alcaide César Maia, por decreto, proíbe a construção de marquises na cidade do Rio de Janeiro. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, a marquise é um elemento estrutural a compor uma determinada edificação e que tem função, a função de impedir que objetos jogados de cima dos edifícios caia na cabeça de quem está passando pela calçada. Tem a função de proteger das chuvas aqueles que estão circulando nas proximidades da edificação. E também a proteção do sol quando ele está escaldando e incomodando o usuário da cidade. E mais, também tem uma função arquitetônica, que é exatamente de embelezamento da edificação projetada. A marquise, como elemento estrutural, e aí eu falo como profissional da engenharia, especialista em estruturas, a marquise como elemento estrutural não oferece o menor perigo a quem quer que seja, desde que executado de acordo com aquilo que determina os procedimentos da engenharia.
Para se ter noção, uma marquise bem conservada, ela jamais cairá. Tem vida indefinida. Vida indefinida. Agora, se por incompetência, por incapacidade da fiscalização da cidade do Rio de Janeiro, sob a responsabilidade dos departamentos de licenciamento e fiscalização, as marquises mal executadas, ou executadas com material de péssima qualidade, ou então por falta de uma preservação, chega ao ponto de desabar e causar vítimas, a responsabilidade única e exclusiva é do alcaide que está à frente da administração da cidade e, portanto, à frente do órgão que deva prestar os serviços públicos desta natureza para a população da cidade do Rio de Janeiro. Isto é um absurdo que, se você contar isto lá fora, o pessoal vai dizer que não é verdade o que está se falando. Tamanho absurdo. Mas eu vou mais. Eu acho que o prefeito, como ele costuma agir de forma ardilosa, quem sabe se esse factoide produzido por ele não tem um outro objetivo. Qual seja o objetivo de desviar o foco para aquilo que também está sendo tratado na mídia, que são as imoralidades permanentes acontecidas por conta da realização ou dos preparativos para a realização dos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos. Ali, o que está acontecendo também não tem nenhuma justificativa. Você vê um aumento daquilo que foi previsto inicialmente e o que foi realizado até hoje, de 687%, também isso não existe em nenhum lugar do mundo, senhor presidente. Em nenhum lugar do mundo. Ou tem muita corrupção nesse negócio, ou total falta de planejamento, incompetência que ninguém acredita que possa existir na face da terra, e isso daí o prefeito tem que responder por improbidade administrativa. Esta casa tem que tomar providências em relação a isto daí, porque agora, inclusive, ele está começando a dispensar as licitações. Veja bem, se este aumento de 687% até agora, que ninguém sabe como que isto aconteceu, ele está começando a liberar. No carnaval liberou 80,5 milhões em licitação para o consórcio do Engenhão. Está liberando outros recursos agora, segundo noticia o jornal, 30, tantos milhões. Ou seja, a farra está boa. Agora, só que essa farra tem um custo muito alto para esta cidade e para os seus moradores. Os moradores da cidade do Rio de Janeiro não têm noção do que vai acontecer depois da realização desses Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos. Provavelmente a cidade totalmente falida, totalmente falida. É um absurdo. Eu já fiz vários pronunciamentos aqui nesta casa, dizendo que eu sinto orgulho do Rio de Janeiro ser sede dos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos. Mas, por conta disso, não podemos admitir o que o prefeito está fazendo com isto. Transforma a cidade em mercadoria. Está vendendo a preço de banana. Transforma em mercadoria. Está vendendo a preço de banana. Uma imoralidade atrás da outra. E eu gostaria exatamente que esta casa, que eu tenho absoluta certeza, tem conhecimento de tudo isso, deveria se pronunciar a respeito. Senão daqui a pouco essa cidade se acaba e o legislativo vai no bojo também se acabando. A sociedade lá fora já não respeita como deveria respeitar esta casa. Exatamente porque esta casa não tem dado as respostas que foram geradas como expectativa durante as campanhas eleitorais junto ao eleitorado. Nós temos que ter responsabilidade. E não se pode admitir isto de forma alguma. O nobre vereador, doutor
Carlos Eduardo fez um pronunciamento hoje, falando de uma visita que nós fizemos ontem à Policlínica de Jardim América. Policlínica esta que, se ela estivesse devidamente instalada, ela estaria atendendo 9.000. E o que acontece? Atendendo apenas 1.600. Está lá. Nós estivemos com várias senhoras idosas que vão ao posto para ter a consulta que está marcada no cartão dela. Chegando lá, o médico não está presente e a consulta é adiada para 6 meses depois. 6 meses depois, essa senhora volta, o médico também não está, adia-se por mais 6 meses. Dependendo da gravidade da doença, é claro que neste período a senhora já não existe mais. Não foi só uma senhora que a gente viu isto. Então, tamanho a desumanidade com que são tratados os moradores de toda aquela área, Jardim América e adjacências. E a alegação, uma obra que está sendo feita, está lá na placa, 240 dias para terminar a obra, e a obra faz 5 anos e que não tem término. A alegação, inclusive, é porque não tem recursos suficientes. E como é que está tendo essa derrama aí nos preparativos para a realização dos Jogos do PAN? Como é que se justifica isto? Como é que se justifica isto? Então eu acho que está na hora, pelo menos desta casa, tomar para si aquilo que lhe é de direito e prerrogativa, dada por quem elegeu os vereadores para representar a cidade do Rio de Janeiro. O que parece que, infelizmente, esta casa tem muito a dever ainda. Mas, de qualquer maneira, nós vamos continuar batendo nesta tecla. Nós vamos, inclusive, fazer uma audiência pública, trazer o secretário de saúde aqui, para ele se explicar por que aquilo está acontecendo. E mais, as informações que a gente teve, que não é só lá que está acontecendo isso. Em várias regiões da cidade do Rio de Janeiro, tem acontecido o mesmo tipo de desleixo, de menosprezo, exatamente com um serviço tão caro à população, que deva ser prestado pelo poder público, que é o serviço de saúde. Portanto, senhores vereadores, senhoras vereadoras, este relato que eu faço, e todos os dias eu vou estar aqui na casa me pronunciando a respeito das coisas erradas e nefastas produzidas na cidade do Rio de Janeiro pelo alcaide César Maia. Aliás, eu costumo sempre dizer, senhor presidente, o alcaide César Maia é uma pessoa preparada, é uma pessoa competente e é uma pessoa trabalhadora. Infelizmente, ele usa tudo isto para o mal, porque se fosse para o bem, a cidade do Rio de Janeiro estaria hoje oferecendo uma outra condição de vida com conforto exatamente para os seus moradores. Por enquanto, são essas considerações que eu faço e amanhã tem mais. Pela comunicação de liderança, o nobre vereador Pedro Porfírio. Senhor presidente, delegação da liderança, nossa liderança, o vereador Chabel Scheider, mas eu estou aqui no plenário pelo PDT, e gostaria também de lamentar esse decreto sobre a Marquise, porque é uma espécie assim de afronta à engenharia. A engenharia, eu não sou engenheiro, mas se for proibir a Marquise, tem que proibir as varandas nos apartamentos também. Porque a tecnologia da Marquise, do ferro estendido, é a mesma tecnologia dos varandões. Hoje, qualquer prédio novo que você vê aí sendo lançado, oferece varandões. E como é que é feito isso em termos de engenharia? O ferro é no meio da parte e ele é estendido e segurado para segurar. Sendo que no varandão,
existe um movimento de pessoas em cima. Quer dizer, botam mesas, cadeiras, recebe amigos. Na Marquise não, é para proteger. Então, para ser coerente, se quiser realmente considerar que a Marquise é uma ameaça, o que não é verdade, é porque uma Marquise, e o vereador Wilson Leite Passos, é autor de uma lei de 1987. O grande problema é que se fazem leis que não são cumpridas. E, às vezes, o prefeito nem sabe dessas leis. O vereador Leite Passos, é um dos vereadores com maior acervo de leis de defesa da cidade. E nem todas as leis, ou a maioria das suas leis, não são respeitadas. Então, é respeitar, produzir as vistorias. Mas, em termos de tecnologia, eu não sou engenheiro, mas o vereador Eliomar Coelho pode confirmar, sabe que a técnica que se usa para a Marquise é a mesma do varandão, que hoje é moda em todos os prédios novos do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Com a palavra pela ordem, o nobre vereador Jorge Piripe. Senhor presidente, senhores vereadores, na tarde de hoje foi realizada uma reunião da Comissão de Finanças e Orçamento, por mim presidida, e deparamos, senhor presidente, com pelo menos 2 dezenas de projetos de leis autorizativos que, se analisados à luz do precedente regimental número 37, e se a Comissão de Justiça não tivesse dado parecer pela constitucionalidade, com toda certeza, esses e outros projetos que tramitam em outras comissões já estariam no arquivo. Conversei com o nobre vereador Jorge Pereira, aqui na sala inglesa, fazendo-lhe um apelo extensivo aos demais integrantes da Comissão de Justiça, para que avoquem a si, à comissão, esses projetos autorizativos e que revejam o parecer da Comissão de Justiça à luz do precedente regimental número 37. É um apelo que reitero e o formulo de público à douta Comissão de Justiça da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A segunda questão também diz respeito à Comissão de Justiça. Na próxima segunda-feira, teremos aqui uma audiência pública convocada pela Comissão de Justiça e Redação em relação ao plano diretor. As matérias que serão tratadas nesse encontro são correlatas e dizem diretamente também à Comissão de Finanças. Nesse sentido, faço também um apelo à Comissão de Justiça para que a audiência pública seja realizada na próxima segunda-feira, por convocação da Comissão de Justiça, também seja a audiência pública conjunta com a Comissão de Finanças e Orçamento. É esse o apelo que dirijo à Comissão de Justiça da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Em tramitação especial em regime de urgência, em discussão única. Veto total oposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 342/2001, de autoria da senhora vereadora Leila do Flamengo, que tomba o edifício Bela Vista, situado na Praia do Flamengo, número 314, no bairro do Flamengo. Artigo 4ª Região Administrativa. A matéria está pendente de parecer das comissões de mérito. Presidente. A presidência convida o Eliomar Coelho para emitir parecer pela comissão de mérito. Senhor presidente, é pela rejeição do veto. Pela comissão de mérito, é pela rejeição do veto. Não havendo orador inscrito para escrita a matéria, encerrada a discussão, para encaminhar a vereadora Leila do Flamengo. Senhor presidente, senhores vereadoras, senhores vereadores, eu queria agradecer ao vereador
Eliomar Coelho, da Comissão de Assuntos Urbanos, com a sua sensibilidade. Ele vê que um prédio de 1929, o bairro do Flamengo com o bairro da Glória, foram os primeiros prédios da cidade do Rio de Janeiro. E a Praia do Flamengo, que inclusive por lei, eu já mudei o zoneamento aprovado por esta casa como zona turística, é um dos principais exemplares no Rio de Janeiro dos prédios Art Deco. Eu queria rapidamente, porque a Procuradoria do município, ela tem uma visão que o vereador, ele não pode legislar em tombamento. Da mesma forma como o vereador não pode homenagear as personalidades importantes da cidade do Rio de Janeiro, com mudança de nomes de rua, que às vezes não tem um significativo do que a população gostaria de homenagear. E nós fomos eleitos, todos aqui têm a sua representatividade, para defender os interesses, inclusive culturais e o patrimônio histórico da cidade mais importante do país, que foi tão agredida quando deixou de ser a capital da República. É o único país do mundo em que a cidade, como o Rio de Janeiro, tinha toda a estrutura, como sede do Império, capital da República, depois Estado da Guanabara, é a mesma coisa que Paris deixar de ser a capital da França. Então, o Rio de Janeiro, com isso, foi perdendo muito seu patrimônio histórico e cultural, porque houve todo o período da ditadura militar em que nós perdemos, inclusive, o Palácio do Morro. Hoje, na época, se isso aqui fosse uma democracia, nós teríamos, porque o IFAM, apesar de ter as grandes personalidades da época, nunca tombou o Palácio Morro. Então, a Praia do Flamengo, que já foram tombados os prédios como o Biarritz, o Palacete, da Praia do Flamengo 340, que eu tive a honra de encaminhar ao prefeito, na época, para que ele fizesse por decreto o tombamento, temendo a sua demolição, porque a família estava vendendo. Inclusive, eu estou votando novamente nesta casa o tombamento que está em pauta, já há vários anos, deste palácio na Praia do Flamengo, de um valor incrível, que foi da família Seabra. É um palácio também dos anos 1909. Eu queria, então, pedir a esta casa, valorizando o patrimônio histórico e valorizando, inclusive, o direito dos vereadores de, aqui é a Casa de Leis da cidade do Rio de Janeiro, ter capacidade, que esse projeto, ele vai para análise da prefeitura, dos técnicos, ele passa pelo patrimônio cultural, passou na época pelo secretário das Culturas e foi para a Procuradoria do município. Então, nós temos o poder de legislar e esta casa não pode perder a sensibilidade, porque se os técnicos da prefeitura tivessem valorizado o edifício Bela Vista, um dos exemplares de 1929, que tem até esculturas na sua fachada, toda rebordada, é um prédio baixo, próximo ao Bar Belmonte, na Praia do Flamengo. É uma pena que a Xerox em preto e branco, não, nós deveríamos até na época de tombamento, nas votações, antes das votações, deveriam ser imprimidos, serem divulgados no painel o motivo do tombamento, porque nós não conhecemos, às vezes, a cidade toda e nos surpreendemos com o patrimônio que o Rio tem
e não é tombado. Então, apesar de nós não termos no plenário o número suficiente de vereadores, seria muito importante para o patrimônio histórico do Rio o tombamento deste prédio tão especial da Praia do Flamengo. Muito obrigada. Para encaminhar, vereador Jorge Mauro. Eu ouvi atentamente a nobre vereadora Leila do Flamengo e tem coisas que a vereadora tem razão. Eu fiquei aqui ouvindo atentamente as suas ponderações e vejo, nobre vereadora Leila do Flamengo, que a senhora, como vereadora do Flamengo, é a pessoa mais adequada e pelo tempo que Vossa Excelência milita nessa área para nos dizer o que realmente tem que ser tombado. Eu acho que nós seríamos leviano que não votasse com Vossa Excelência, até porque a senhora já traz no nome de vereadora Leila do Flamengo, né? Então a senhora sempre quer o de melhor para o Flamengo e não seria, não faria no momento desse, no momento que a cidade, né, necessita cada vez mais de história, tombar alguma coisa que não fosse necessário. Então, em nome da minha bancada também, nós acompanharemos Vossa Excelência para manter esse tombamento que a senhora se faz necessário para o Flamengo. Até porque eu digo que nós, vereadores, temos que prestar atenção. Se o vereador milita em determinada área específica e ela ali tem, como a vereadora Leila do Flamengo, tem ali os seus votos, né? E tudo que acontece no Flamengo acontece porque Vossa Excelência está na frente de bom, né? O que acontece no Flamengo é sugerido por Vossa Excelência. Então, eu acho que nós seguiremos vossa orientação e estaremos juntos votando com Vossa Excelência, porque a senhora é uma das pessoas que mais entende da área do Flamengo. A matéria está em votação, requer acordo de maioria absoluta. Vou encerrar. Presentes votando 27 senhores vereadores, votou sim 1, não 26. Veto é rejeitado, o projeto segue a promulgação. Tem alguém pela ordem? Tramitação especial, regime de urgência, discussão única. Veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 215/2005, contra o vereador Dr. Carlos Eduardo, que cria o programa de prevenção de doenças cardiovasculares na infância e adolescência, na rede pública de saúde e de educação e dá outras providências. No orador inscrito discutir a matéria, será a discussão em votação. Terminais liberados. Requer maioria absoluta.
Vou encerrar. Presentes votando não, 26 senhores vereadores. O veto é rejeitado. O projeto segue a promulgação. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única, veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 488/2005, autoria da vereadora Nereide Pedregal, que autoriza o Poder Executivo a construir uma lona cultural na Zona Oeste, perto de Guaratiba. No orador inscrito discutir a matéria, será a discussão em votação. Terminados liberados, requer maioria absoluta. Vou encerrar. Presentes, 23 senhores vereadores, não há quórum para deliberar sobre a matéria, que voltará em votação. Pela ordem, vereador Jorge Mauro. Senhor presidente, senhores vereadores, o que me traz aqui é um fato que deveria nos chamar a atenção, até porque, enquanto as pessoas estão no governo, deveria fazer essa prática. Mas, para muitos que acham que a gente é amigo do Jorge Pereira, está se tornando um fato inédito pela maneira dela atuar. A nobre deputada estadual Graça Pereira, então hoje, secretária de governo, não, ela não foi demitida, Eliomar, até porque o prefeito não demitiria alguém tão competente igual a Graça. A Graça, como diria aqueles filósofos, é imexível, né? Então, eu queria, primeiro, parabenizar a maneira que a deputada tem atuado à frente de uma secretaria. Quando todos os vereadores de situação, de oposição, as pessoas que procuram a secretaria estar sendo atendido, isso se notou, Leomar, um fato inédito. O que é dever do secretário atender bem os vereadores. Mas a Graça Pereira, em tão pouco tempo, vem chamando a atenção pela maneira dela despachar. Ela despacha os processos não só de uma maneira certa, mas de uma maneira que está fazendo com que a cidade cresça. Eu quero deixar registrado nos anais dessa casa a maneira dessa deputada, então secretária de governo, Graça Pereira, vem atuando. Não poderia deixar de registrar nos anais dessa casa e queria que alguns secretários fizessem o mesmo que faz a deputada Graça Pereira, atendesse os vereadores, que isso é prática do prefeito. O prefeito sempre disse, primeiro mandato, o vereador teria prioridade, que o vereador teria que ser atendido e que o vereador deveria ter resposta de imediato. Quando o SAC está aqui presente, já ouviu isso várias vezes, mas às vezes alguns deles, até com mágoa de não ter passado para o vereador, ter entrado direto deputado, e não entender que o vereador necessita de uma resposta imediata do secretário, ou sim ou não, que é direito dele, secretário, entender que um pleito de uma comunidade, ou de um empresário, ou de um vereador, é de direito ou não. Mas a Graça Pereira tem feito
de uma maneira extraordinária o desempenho dessa sua função. Eu entendo que isso deveria ser prática. E aqueles que estão ao seu lado deveriam seguir essa maneira que ela está atuando. Às vezes até não contrariando, né, e contrariando ao mesmo tempo. Eu até propus uma medalha Pedro Ernesto, mas, Eliomar Coelho, não foi aquela questão de se agarrar em alguma coisa que a gente se pendura fazendo no bandolo, mas o nobre presidente Sami Jorge, presidente benemérito dessa casa, presidente Sami Jorge, presidente benemérito dessa casa, Sami Jorge, mais uma vez deu um passo. E ela já tinha sido homenageada com essa medalha, só ainda não recebeu. E o presidente disse que vai fazer isso para agradar os vereadores, dar essa medalha o mais breve possível. Então eu fiquei desprovido dessa oportunidade ímpar e única de homenagear a Graça Pereira. O Jorge Pereira, eu nem faço tanta questão, né? Talvez eu até dê uma para o Jorge Pereira, pela maneira que ele conduz o meu bloco, né? O meu líder, Jorge Pereira, eu costumo dizer que eu tenho a grande vantagem de seguir lideranças. Às vezes as pessoas nessa casa não assumem, né? Seguem uma liderança se escondendo, eu não. O presidente está aqui dizendo que eu sou coautor, Eliomar, para minha felicidade, pela parceria de Jorge que nós viemos travando, Sami Jorge, presidente benemérito dessa casa. Eu fico feliz, presidente, de saber até que nós estamos homenageando uma secretária que está atuando, está atendendo a todos os vereadores de uma maneira ímpar. E marcou, nessa reta final do governo César Maia, uma prática nova. Todos os vereadores dessa casa que ligaram, Eliomar, faz o teste para ver que você vai ser atendido em tempo recorde, dizendo sim ou não e da maneira que ela entende. Hoje, quando eu pedi a ela para ver um processo, ela disse, olha, eu já deferi o processo, mas tem que ir para a mão do prefeito. Mas entendo que é prática atender às pessoas que assim o faz. Então, vou dizer qual foi o fato. O fato que há muito tempo vem tendo uma feira, né, de noivas e lá no Rio Centro. E queria também agradecer ao nobre vereador hoje, nessa casa, Átila Nunes Neto, que entendeu naquela época e liberou a feira também. E a graça disso para mim, por que não liberar a feira? E o motivo dos comerciantes é que a feira prejudica o comércio, porque vende mais barato. Poxa. Então, a deputada disse, eu despachei, porque eu sou a favor das feiras. Porque eu já viu, tem feira de automóvel, feira de não sei o quê, quer dizer, uma feira, vai ter a feira de bebê, né? Eu acho que se o comércio se sente prejudicado por ter uma feira, ele que abaixa o preço, que ninguém vai à feira, né? Agora, quando você vai na feira, enquanto a mercadoria é mais barata, né, doutor pastor, é uma questão lógica de servir a comunidade, servir a população de uma maneira mais acessível que é. Então, por essas maneiras, por esses pensamentos da secretária, que eu fico feliz. E não sou só eu, são vários vereadores. Rubim, você que gosta de fazer consulta a deputados, né, e a secretários e não tem resposta, você consulta qualquer coisa para a Graça Pereira que tu vai ver que tu vai ter uma resposta de imediato, favorável ou não. Essas questões, então essa é a minha questão de ordem. E ao mesmo tempo também eu fico feliz e volto ao carnaval e solicito ao nobre vereador Jorginho que apresente a foto que ele tirou no carnaval, que ele está correndo aí com uma foto. Ele tem uma foto inusitável que deveria ser publicada nos anais dessa casa como sendo um dos maiores carnavalescos. Ele está com uma foto, né, histórica, e pediria a ele que apresentasse para poder constar nos anais dessa casa como uma foto que vai muito engrandecer as nossas opiniões e mostraria que ele não é um cara preconceituoso, né, vereador? Então, obrigado, senhor presidente. Esgotar o tempo regimental da presente sessão, a presidência, antes
Encerrá-la. Convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas, dando prosseguimento à hora do dia semanal. Está encerrada a sessão.